Quando você entregava o resultado, você não entregava o resultado, você começava usando, né, de uma forma assim, a gente treinava a turma, uma roda de aprendizado. Foi assim, nunca entre dizendo, ó, tivemos esse negócio, está aqui a pesquisa, está errado aqui, precisa consertar, na recepção faz isso, o outro faz não sei o quê. O cara pode fazer um mapa do que ele quer que faça e sai cobrando. O outro é percepção. Como é que vocês acham que nós fomos esse mês? Okay. Né? Fala um, fala da recepção, fala outro, fala então. Né? Acho que foi assim, agora eu vou entregar a informação. E bate ou não bate, ó, de fato aconteceu isso, está aqui, os clientes falaram tal coisa, você confirma, foi bom, olhando isso, assim, tem um problema. Que é a loja do lado lá, que o Roberto é o gerente, nós estamos com nota 6 e a turma está com nota 8. O que é que tem lá que não tem aqui? O que a gente pode fazer para mexer nessa história? Muito bem, a nossa websérie Rodas que Transformam continua mais um episódio e por ocasião do lançamento, né, do livro Roda do Aprendizado. Então, o tema hoje é sobre empreendedorismo, liderança educadora e aprendizagem, né? Empreender não é uma linha reta. Você percebe, você observa, aí você vai buscar informações, aí você tem as ideias, os caramba, como nós chamamos, constrói, organiza o seu entendimento, aí você experimenta, aí você erra. Aí você erra, aí você corrige, e aí você vai em frente. Eu tenho certeza que o meu convidado passou por todas essas etapas que eu estou descrevendo aqui com vocês. Hoje eu tenho a alegria de conversar com alguém que construiu um dos maiores ecossistemas de academias do mundo e que, acima de tudo, compreende essa dinâmica que eu acabei de descrever aqui, essa de perceber, observar, buscar informação, aprender, ter ideia, errar, acertar, corrigir. Então ele vai conversar sobre isso conosco. O meu convidado é o Edgar Corona. Seja muito bem-vindo às Rodas que Transformam, Edgar. E só assim uma coisinha para a gente dar uma arrancada aqui, nós tivemos recentemente no encontro, né, o Somos, um encontro de líderes de academias, Biorritmo, Smart Fit e os estúdios, não é? E nós já testamos um podcast, nós fizemos um talk show, né? Sentamos lá no palco, 1.400 líderes, né? Isso só Brasil, sem falar América do Sul. E aí nós começamos a bater um papo lá com a turma, e belíssimo aquele encontro, né? Edgar, muito bem-vindo, viu? Bom receber você aqui e conversar contigo. É bom estar aqui, Roberto. Né? Você falou, o erro faz parte do aprendizado. E aquele encontro é a renovação de fé, né? De fazer aquilo para, né, renovar as crenças, tá certo? Ver as novidades, tá certo? Passar para a turma, né? O que está acontecendo, para onde nós estamos indo, e muita colheita, né? Lembra que eu disse lá que um dos maiores desafios que você tem hoje é como é que você mantém uma cultura com esse crescimento. Hoje cresce o quê? Dá uma ideia, você até me dizia de número de colaboradores que se contrata por mês e que se treina, como é que é essa? Dá uma dimensão aqui para quem nos assiste. A empresa está com 2.100 unidades, né? Sem contar os estúdios, são 21 mil pessoas em 16 geografias, e aí assim, a gente cresce, o que não parece muito óbvio, a gente cresce entre 20% e 25% ao ano, ou seja, 350 lojas novas, mais estúdios, mais o agregador, mais algumas outras iniciativas, né? Quando você é muito grande, crescer nessa velocidade é um pouco mais complicado, né? E também renovar cultura e fé muda o formato, né? Quando eram pouca gente, você punha a turma para... Põe numa sala e conversa com eles. Ou discutir assuntos, tá certo? Dividir em grupos, fazer colheitas, né? Era um lugar onde se usava a roda. Depois a gente teve que fazer, vamos dizer, esse tipo de operação em clusters menores, ou seja, os rituais que você faz ao longo de... toda semana tem algum ritual, todo mês tem algum ritual, tem, vamos dizer, uma turma que toma conta de cultura, ou seja, tem 4, 5, 6, né? Nós somos regionais que olham para que essas práticas continuem existindo, né? A história de você ir
na igreja, ou ir, vamos dizer, no culto, ou, né, assim, E reforçar a fé. reforçar a fé, né? É. Isso é Mas, importante dentro do nosso dia a dia. mas diga, vamos chegar nisso, mas eu queria voltar um pouquinho, porque você é engenheiro químico. Engenheiro químico. Né? Então, E aí, o que te fez empreender? É mais a intuição, o conhecimento, o aprendizado, a disciplina? Se você pudesse escolher um componente que diz ó, o que faz o empreendedor ser empreendedor, e tomando você como exemplo. eu acho que assim, é tomar risco sem ter 100% de certeza. É. Porque a hora que você começa, deixa eu checar mais um pouco, checar até uma hora que você fala, pô, vamos, tá certo? Ou é o Cortez desembarcando no México, desembarca, Aham. olhou lá e falou, ó, tem uma estratégia aqui, mas peraí, tem lá 2 milhões de índios. Eu falei, não tem, mas vamos fazer o seguinte, fogo nas caravelas e vamos embora, vamos ver como é que a gente resolve essa parada, né? E você sempre fez isso, de queimar os navios, né? Que era o que o Eu Cortez falava. acho que pequenas queimas, porque sempre aquela história de quando você não pode se apaixonar pela obra. Como é que é isso? Fizemos lá Biorritmo Paulista, maravilhosa. Podia ter parado lá, pô, vamos reproduzir isso, mas aí você começa a fazer benchmark, começa a olhar o que os outros estão fazendo, começa a entender onde os mercados mais desenvolvidos, assim, como é que foi o processo de venda no mercado mais desenvolvido, processo de atendimento. Então, a hora que você olha, fala, pô, esse cara tem alguma coisa melhor do que nós estamos fazendo. E aí fala, mas fomos nós que construímos aquilo que nós estamos fazendo. Eu falei, não, aquilo rasga e vamos começar de novo, tá certo? Vamos refazer. Então, a turma dizia assim, toda vez que você viaja, você quer mudar tudo. Eu falei, quero, lógico que eu quero. Então, se eu escuto alguém falar alguma coisa que faz sentido. Mas você fala não se apaixonar pela obra, mas eu acho que você é apaixonado pelo propósito. É diferente, obra e propósito. Assim, agora tudo se transforma, né? Tem aquela história meio de química, né? Consequência, tudo, não tem tudo, o universo vai se transformando, né? O regime é entrópico, né? Ou seja, graus de desordem maiores, né? E você precisa entender que isso funciona e você precisa se adaptar, vamos dizer, a esses graus de desordem, né? Mas, por exemplo, democratizar o fitness, isso foi um ponto-chave que me parece que com todos esses anos isso não mudou. Não, eu acho que agora a gente, assim, não só democratizar, mas vai entregar para parcelas diferentes da população coisas específicas que façam sentido, né, para melhorar a saúde, para melhorar a atividade física, para fazer um país mais saudável, tudo. Naquele primeiro momento, a gente tinha uma história de um país, tá certo, muito díspare em termos de renda, ou seja, fazer atividade física, frequentar um ginásio, uma academia, é o que se tinha no Brasil, e no formato que se organizavam essas empresas, era quase impossível. Era impossível você chegar e falar, ó, vamos fazer alguma coisa que dê acesso, né? E para dar acesso, assim, você tinha lá um monte de professor, um monte de aula, um monte de coisa, um monte de vamos dizer, de processos, tá certo, que não estavam contemplando o cliente ao final, né? Aquilo era sempre uso dizer que administrar um horário de ginástica, tá certo? Eu acho que nem Gemini, ChatGPT, Cloud consegue, porque aquilo tinha um componente humano. O professor montou a turma, aí ele passou por um problema qualquer, o jeito, vamos dizer, se desmotivou, você perde a turma. Às 6 da tarde tem uma aula, às 7 tem uma aula completamente diferente daquela. Se o cliente atrasou, ele ia fazer um alongamento, está fazendo uma aula de body pump. Ele falou, então, assim, o randômico era muito complicado, e o custo para gerenciar isso era muito complicado, e os desenhos eram muito complicados, o que fazia que você tivesse que cobrar um ticket muito diferente. Uhum. Na hora que você vai para fora, você fala, pô, peraí, como é que simplifica isso, né? Vamos focar numa oferta única. Vamos fazer o seguinte, como é que eu entrego uma boa musculação, né? Como é que eu faço aquele processo de venda? Não ser um processo com 3 cheques, 10 cheques. Eu tinha uma tabela, até hoje, nós fomos no Chile visitar, como é que chama, uma rede de academia, uns 2, 3 anos atrás, eu entrei para ver a tabela de preço. O sujeito tinha lá um computador, tá certo? Falou, não, esse preço permite que você entre nesse colar, esse aqui só pode frequentar essas 5, mas se eu comprar um ano, o preço cai para tanto, mas se comprar 6 meses desse jeito, tal, aí ele tinha um computador e falou, deixa eu tentar entender como é que faz um plano, mas se tudo isso aqui tiver um desconto, parece que tem uma promoção hoje. O cara ficou 45 minutos me explicando, né? Eu não entendi nada, acho que ele também não entendeu nada. Aquilo tem um custo, porque os caras montaram um sistema extremamente sofisticado para oferir preço, mas ele não conseguiu me explicar, eu também não consegui entender, assim,
O que você vê que não era aquilo. Não era aquilo. Não Na era hora que a aquilo. gente chega lá e fala, não, vamos fazer o seguinte, não tem mais cheque, vai guardar cheque, manda cheque para o banco. O cartão é em 3, 6, 12 parcelas, o plano é trimestral, semestral, anual. Eu falei, gente, isso é mês a mês. E a gente já coloca, é no Pix, ou é na época não era débito automático ou débito no cartão, é um tipo, é um preço só, é um formato só. Então, essa história permitiu que você fizesse uma redução brutal de custo, Muito bom. entregando, vamos dizer, para o cliente, tá certo? A experiência de musculação espetacular. Mas ginástica, eu falei, não temos. Certo. Vai complicar. E a ideia era não complicar. A ideia foi assim, então, 60% que vem buscar musculação, do público em geral, ia buscar musculação. É a história da menina do café lá do movimento constitucional. O senhor não pode fazer uma academia no meu bairro? Eu falei, mas onde você mora? Eu morava num bairro de renda mais amassada. Eu falei, mas tem gente lá, vai ter muita gente. Tá? Eu falei, quanto você acha que dá para pagar? Foi R$50. Eu falei, ficou aquilo na cabeça. Nós abrimos a primeira Smart com 49. Assim, O valor. Não fosse inflação, isso persistiu por 2, 3, 4 anos. Aí o Brasil sempre dá o Brasil tem uma dinâmica diferente de crescimento barra inflação, né? Então você tem que fazer alguns reajustes, mas se você pegasse o preço de 2009 e trouxesse para hoje, isso como chama? 9, 10, 16, 17 anos depois, o 49, seria... você consegue hoje fazer uma Smart a 99, 109, 119, dependendo do adensamento, dependendo do bairro e tudo. Ou seja, nós não corrigimos nem a inflação. Ou seja, isso fez com que o país saltasse, quer dizer, depois começaram a sair a gente fala as FITs, né? Porque todas as outras olhando para... Primeiro tem um momento de vamos ver como é que a gente faz conselho, fiscalizar, porque o cara não tem professor. Eu falei, não, a gente não é que não tinha. A gente não dizia que o atendimento era diferente. Você não tinha um sujeito, 20 caras passando pano e não entregando nada. Tá certo? Tinha um sistema melhor, né, com máquinas mais estruturadas, o sujeito na sala, mas ele fala assim, é uma ajuda. O cara não vai te montar um tempo, porque você não pode ter expectativa de R$49. Ter um personal dentro da academia. Assim, o restaurante à la carte, tem garçom, custa 5 vezes mais. Você vai num fast food, bem servido, tá certo? Tem boas, bem estruturadas, aquilo tem um processo que te faz você comer uma boa refeição, né, com um preço adequado. Então, mas põe conselho para fiscalizar, que não tem professor, que tal, não vamos dizer que a gente tem aquele atendimento, mas a gente tem. Então, primeiramente foi contra, não sei o quê, não funciona, isso não dá certo, tal. Depois o pessoal falou, não, peraí, isso aqui funciona, vamos fazer igual, vamos fazer mais barato, vamos fazer... Isso amplificou a oferta no mercado de tal forma que hoje os 4% da população brasileira em academia saltaram aí para 11%, 12%, que parecia uma utopia lá atrás. Nossa, e era... Porque você fala assim, quando você ia falar com fundo de investimento, fala, quanto você acha que vai ser a penetração? Essa é uma palavra meio carregada, né? Penetração dentro do CD, vamos dizer, da população, quantos por cento da população vão poder frequentar? A gente fala, os Estados Unidos era na época 11, 12, hoje é 23, né? Também por conta desse fenômeno de, vamos dizer, de tornar mais disponível, ou seja, mais perto de onde você está, porque é conveniente, então tornou mais conveniente, e tornou mais conveniente com um preço menor. Então, juntando as duas coisas, você conseguiu dar acesso. Então, o Brasil saltou lá de 4% para 11%, que era uma... ninguém imaginava que assim, na melhor... com o maior otimismo que você pudesse, se falar para fundo de investimento, vai 7, 8, será que chega? Assim, então, imaginando que pode, chegou a 11 agora, eu acho que cresce, né? Então, é mais gente praticando e acho que também mudou o comportamento, estou entendendo que isso é importante. Então, tem aí uma história de a gente contribuir para um Brasil melhor, né? Todo o setor como um todo fazendo isso. Estamos falando de saúde, né? De saúde. O Edgar, a gente começou falando disso e agora vou voltar naquilo, a questão da cultura. Como é que é o crescimento, a aceleração não dificulta a cultura segura essa aceleração, assim, como é que se assegura um e garante o outro, garante, ou assim, não se deixa de crescer para preservar a cultura, não é o caminho, está na cara pela taxa de crescimento que tem, mas como é que cresce e mantém a cultura, como é que é essa gestão
Eu acho que de manter a cultura. ele vai ficando mais complexo, né, Roberto, dentro dessa história, né? Mas a gente acho que lá atrás, eu sempre falo isso, né? Quando a gente passou pelo primeiro processo lá com você, que foi bem dolorido, né? Porque, né, eu falei, pô, não entendo, não respondo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas deixa não deixa responde essa uma pergunta e tal, é só ia lá falar, mas é uma puta confusão, né? Eu falei, pô, tem. E aí foi, pô, esse negócio, assim, já tinha um desafio de eu sozinho tentar mexer numa organização que tinha lá um comando e controle, tinha uma rigidez funcional, né? Um formato assim, antigo, né? E a hora que você fala, não, o outro jeito é o seguinte, vamos jogar a turma para dentro disso, e você precisa ir preparando a turma, então investe em formação e informação, né? E depois você cria processos internos, né, repetitivos, assim, exemplos típicos, assim, como é que você usa ferramentas desse tipo, né? Então, quando a gente fazia os eventos, tinha lá os prêmios de quem tinha o melhor NPS, quem saiu lá vamos dizer, no indicador que a gente usava no começo, que era o Galo, porque era muito complexo, que tinha uma medição para 2005, 2006, que é o Q12 e C11, né, que eram questionários importantes, para depois usar o NPS, que era uma medida mais rápida de se coletar, e aí você põe a turma para competir. E a gente começava a ver, assim, e daí alguns líderes que hoje estão no comando da organização, saíram do Rio de Janeiro, a gente vê que essa turma ganhava sempre, né? Aí falou, agora vamos fazer o seguinte, vamos dividir e falar assim, Roberto, agora é o seguinte, você tem a tua região, você para subir no palco, não basta você ter uma nota, a tua região precisa melhorar. Se a tua região não melhorar, se você sozinho não vai funcionar. Porque os caras não comemoravam, ganhamos, o Roberto ganhou e tudo tal. Então, o Roberto ia no gerente autológico e falou, deixa eu ver o que você está fazendo para te ajudar. Então, houve uma forma do pessoal ir colaborando, né? E rituais do tipo, né? Quando você entregava o resultado, você não entregava o resultado, você começava usando, né, de uma forma assim, que a gente treinava a turma, uma roda de aprendizado. Foi assim, nunca entre dizendo, tivemos esse negócio, está aqui a pesquisa, está errado aqui, precisa consertar, na recepção faz isso, o outro faz não sei o quê, o cara pode fazer um mapa do que ele quer que faça e sai cobrando. A outra é percepção. Como é que vocês acham que nós fomos esse mês? Ok. Né? Fala fala da recepção, fala outro, fala, mas então, né? Acho que foi assim, agora eu vou entregar a informação. Que bate ou não bate, de fato aconteceu isso, está aqui, os clientes falaram tal coisa, você confirma, foi bom, olhando isso, assim, então tem um problema. Que é a loja do lado lá, que o Roberto é o gerente, nós estamos com nota 6 e a turma está com nota 8. Lá. O que é que tem lá que não tem aqui? O que a gente pode fazer para mexer nessa história? E aí começam a sair, tá certo? Não é uma boa discussão, fermenta. Tá ideias. Certo? Ideias que lá no começo ajudaram a formatar processos, tá certo? O botão do atendimento, abordagem de cliente, a mudança do layout, todas essas coisas. A menina da recepção, mas se eu for para lá de fora, pode fazer uma diferença, em vez de ficar trancada atrás com uma barreira. Então, tudo isso aqui foi sendo construído. E às vezes tem detalhes, né, Edgar? Esse é o detalhe. Do que quem está na fábrica, no chão. Um umbigo no balcão. Não adianta. Eu falo, você quer saber que é o cara que menos entende de academia na empresa? Sou eu, porque eu estou aqui e os caras estão lá trabalhando. Né? Eu sou uma escola de samba, né? Tem aquele carrinho que a turma está empurrando. Eu estou jogando beijinho e tem um monte de cara empurrando. Mas quem entende de empurrar carrinho, quem entende de fazer. Empurra o carrinho. Empurra quem entende de samba. Sabe que hora que para, que hora. Você pega o destaque, põe a fantasia lá no carnaval, tenta decorar o samba para não passar vergonha e vai jogando beijinho. Sou eu. Isso é o que você está fazendo. Não dá, você é da loja, você põe, precisamos disso aqui e tal. Então, você consegue acudir dizendo, não, você tem um papel institucional hoje, né? Mas tem lá o Diogo, o CEO, o Leandro, tem toda a turma que passou pelo processo teu lá e por processos tão sofisticados quanto, né? E vem se preparando, turma mais jovem também, agregando um monte de talentos que vêm de fora também. Mas, Diego, me fala uma coisa, o que o teu gestor tem de diferente dos gestores tradicionais? Que você poderia dizer, o que eles têm que a turma por aí não tem e precisaria aprender? Eu acho que, na realidade, assim, entender que você tem que cuidar do teu time para o teu time cuidar, vamos dizer, do cliente.
E o foco tem que ser cliente. Então, é assim, o que eu tenho que mudar para ser a melhor entrega para colher o resultado? Isso é uma coisa que, né, no primeiro momento, lá em 2013, eu falei, pô, vamos entender o que é, o que está no palco, né, o que está atrás. Né? Então, mas isso virou cultura da empresa. Isso é que é importante. Né? E virou cultura, e aí dentro não é só discurso. Você entra numa loja e fala assim, vamos botar equipamento diferente, porque a gente viu lá fora, fala, pô, uma loja está performando, não faz mal. Isso vai fazer diferença na vida do cliente. Essa situação, esse projeto. Então, é a história do quem, né? É que você falava que a gente aprendeu lá, né? É o quem. Se não tiver o quem, ou fazer o quê? Pô, o que você está... Eu vou fazer uma planilha. Esquece. Não é o equipamento. Não, não é o equipamento, não é a planilha, é o quem. Como é que a gente... esse cara a nota está nos dando nota baixa, mas por quê? Onde nós estamos falhando? Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente corrige? Como é que a gente faz um uau na história? Então, né, hoje, com todos esses recursos de LLM, de cloud, de AI e tudo, assim, está tudo sendo, isso é tudo ferramenta. Né? Que não substitui o contato, a interface. E que simplifica, tá certo, a vida desse cara, porque a história é como é que a gente tem uma loja com 2, 3 mil alunos, com 10 caras atendendo, como é que pontualmente a cada semana muda o estímulo de treino, muda a carga, muda, né, assim, é randômico, o equipamento está ocupado, como é que já que está ocupado, qual que é a alternativa que uso para poder... Então tem todo um desenho que essas ferramentas vão ajudar muito, né? Hoje, coletar dados, pulseiras, anéis e tudo, te dão base para você medir evolução. Porque também aquela história, como é que está indo? Trabalhe. Se você não tiver placar, a história do engajamento, você precisa, para quem você faz a diferença, né? Com quem, para quem, e para quem, e o quê, e né? quanto, né? Qual o placar, né? Exatamente. Então, eu sempre estou falando, foi um negócio engraçado, pediram para fazer uma apresentação da Smart lá numa faculdade, né? E eu preparei o negócio, tal. Eu cheguei na faculdade, cheguei lá, meninada de 16, 17, que estava entrando na faculdade, me deu um... Eu pus a mão na cabeça e comecei a suar frio, cara. Eu falei, pô, mas não, deixa eu tentar ver como é que eu... Seria mais fácil com executivos mais maduros. Porque assim... Sabe, cara, que é todo mundo te olhando, o CEO, agora o chairman, o CEO agora o Diogo, tal, conversando com a meninada, né? E aí eu falei, olha, deixa eu fazer uma pergunta para você, você joga futebol agora? Jogo. Como é que seria se você entrasse lá e o cara falou, olha, como é que você chama? Roberto, entra aí, no meio do recreio. Falei, quanto está o jogo? Eu falei, não esquece, cara, joga. Mas para atacar ou para defender, cara, isso é chato. Eu estou te convidando para jogar, mas quanto tempo falta? Falei, também não interessa. Você acha que o jogo tem sentido? Eu falei, não. Eu falei, então, é mais ou menos isso. Se você não tiver a informação, aí fui conversando com a meninada, quando chegou no final, né, eu vou tirar uma foto, todo mundo, tal, eu tirei a foto, lá tinha o reitor da faculdade, os dois em cima do palco, eu, o reitor e tal, batei uma foto com a meninada, tudo no auditório, né? Acabou o negócio, falei assim, me dá licença, deixa eu tirar uma foto. E me joguei no meio da meninada, tirei foto. Aí mudou a conversa, porque juntou uns 15 ou 20, eu falei, me dá, não, vamos lá. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui com eles. Você fica sentado, né, no palco, com a turma, uma meninada esperta, meninada assim, muito legal. Ficamos conversando, falando, não, meu pai está fazendo um negócio, o que você acha? Tal, mas deu uma conversa dos 40 minutos. Olha, aí é que rolou. Eu acho que aí foi a minha... como é que chama? Acho que o negócio que me deu mais satisfação de todas essas apresentações, que foi convidado, que era um público diferente, que estava entrando na vida acadêmica. E aí, assim, contando um pouco da história, tudo, você viu que fez sentido, teve alguma utilidade para eles. Que legal. Então, foi entrando na vida acadêmica e vida profissional. Edgar, de novo, você hoje é uma liderança inspiradora. Você não visita mais? Como é que é? Você tem tempo de visitar as lojas? Você faz isso? Eu deveria ir mais, tá certo? Deveria ir mais. Assim, quando eu estava no México, lá evento de empresa, lá em Cancún, rodamos as lojas, rodamos com a equipe. E foi até interessante, quando nós chegamos numa loja lá, os caras estavam mexendo no layout e falaram, gente, deixa eu conversar com vocês aqui, tem um outro formato que a gente... Né, eu queria discutir com vocês, o que vocês acham disso? Né? Não faz assim de top-down. Se fizesse essa situação... quem sabe a gente tivesse essa vantagem, tivesse tal negócio, o que vocês acham? Os caras falaram, não, então vamos fazer.
Mas, bom, vocês fazem o desenho, eu só estou colocando um negócio que aconteceu em outro lugar que eu acho que pode ter uma resposta para cliente mais interessante. E aí a turma aí foi embora, foi visitar outras lojas e tal, e nós tínhamos um evento, esse evento de líderes no México, naquela ocasião. E aí chega 2 dias depois, ia ter o evento, e a turma encostou lá e falou, nós mexemos no layout assim, assim. Falei, como é que foi? Puta, os clientes estão adorando, tá, nós vamos fazer em todos. Eu falei, pronto, virou o projeto deles, não é mais meu. Então, Certo. Que foi, esse é o correto. Esse Né? é o Então, correto. e aí, assim, eles vão fazer muito melhor do que eu estava. Como é que faz? Falei, isso aqui é mais ou menos assim, 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 assim. Você pode dar. Você acha que é legal? Eu falei, acho, então vamos tentar, não vamos? Isso aí vale a pena? Ah, não, vamos tentar. Aí tentaram, desenharam tudo e deu um baita sucesso, né? E assim, não precisamos uma máquina, só mudamos só os o tempos de arranjo. deslocamento, Só o os arranjo. arranjos, tá certo? Tem uma. Né? Você já viu líderes preparados tecnicamente fracassarem? E o inverso, líderes que não são tão bem preparados tecnicamente e se darem bem, sabe essa coisa o cara que vem com conhecimento e o currículo, mas daí dá com os burros na água, e o inverso, como é que você Mas eu enxerga acho que isso? ainda não pode dizer que o líder está preparado, porque ele não é líder. Né? O sujeito, Tá quando ele está certo. com um baita conhecimento, né? O baita conhecimento na equipe é o que você faz, tá certo? Fala por último, né? Colhe percepção, constrói conhecimento, ensina a equipe. Então, você faz a equipe entender o porquê que está fazendo. Por que eu estou fazendo tal negócio? Faz só isso aqui, pô, tá bom. Então, é um comando e controle, assim, você mexe, aperta o botão, o cara 3 casas. Não é isso. Você precisa ter um pouco tem que ter propósito e tem que ter autonomia para, assim, principalmente, né, quem sabe em processos industriais, não vai dar autonomia para um cara que está operando uma caldeira. Uhum. Você tem lá regras e estruturas, dentro daquilo ele tem como é que ele reage, como é que ele age e reage em função. A pressão está subindo muito, e como é que chama? O controle para despressurizar, para, vamos dizer, uma válvula de escape não está funcionando. Como é que eu faço? Então, desliga a alimentação, falhou. Quais são as histórias? O instrumento pifou no avião. Como é que você lida com isso? Isso vai ter o conhecimento, claro. Pode botar um neófito lá, porque ou derruba o avião ou explode a fábrica. Né? Mas, fora isso, na prestação de serviço, tem momento de verdade. E aí isso tem que estar com a filosofia do que é mais importante. Quer dizer, até no processo tem que contemplar qual que é o grau de liberdade que você dá para essa turma. Então, o líder com conhecimento técnico é importante, porque hoje, tá certo, você tem que entender o que está acontecendo no mundo, tem que se preparar, né? E, ao mesmo tempo, né, como é que você prepara esse sujeito para ser um líder de pessoas, de gente. Né? Então, essas duas coisas A acontecem. metodologia da roda ajuda nisso, né? Porque a metodologia da roda ela ajuda muito o líder que tem boas perguntas, mais o líder que tem as respostas prontas. Que o líder que tem muito conhecimento costuma ter as respostas prontas. Aí a equipe não pensa. Você desresponsabiliza. E é exatamente isso, né? Eu só não pode ser que nem você, que fez fez 20 dias sem responder uma pergunta, né? Tem quase um tal ano. da maldita maêutica, né? Que vai ser uma pergunta. Não, pera que eu vou responder já, mas o que você acha? Ia perguntando para um e para o outro, e nós acabamos lá 20 dias sem se responder, sem falar nada. Mas aí é que tá, né? Lá dentro as coisas estão se movimentando. Sim. A roda está girando internamente. É isso. Né? Porque aqui tem uma coisa assim mágica em liderança, né? Quando a sua equipe começa a se comprometer, você tem que aprender a se conter, né? Isso é muito difícil para alguns líderes, porque assim, a figura da liderança é a figura de alguém que está em cima do pódio. O carga, né? O comandante, o comandante, né? E aí a pouco você tem uma tripulação que você distribui poder, né? A roda é isso, ela faz isso, ela distribui poder para a equipe. Então você passa a ter, não é um líder poderoso, é uma equipe poderosa. Eu acho que tem outras duas coisas, tá certo? Eu digo para a turma lá que assim, o piorzinho da turma toda sou eu. Né? Eu me ponho nesse papel, assim, você tem que conhecer teu limite de incompetência. Né? Ou seja, sempre tem um cara, cada um deles, tá certo? É muito melhor no que faz do que eu. E aí a Soraya falava para mim, fala assim, o ruim de você é que teu sim nunca é um sim definitivo, teu não nunca é um não. Aí eu falei, mas sabe por quê? Eu falei, vamos fazer assim, assim, assim. O cara falou, mas você tem certeza? Você acha que
que em tal coisa, vai falar mais. A gente fala, não, assim, 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 ó, se for fazer isso aqui, você tem que dar a liberdade, porque às vezes pela experiência, você Uhum, se voluntariza para fazer, vamos fazer desse jeito. uhum. E o sujeito fala, não, tem que dar liberdade, porque o cara fala, não, tem certeza? Não tem. Fala, então, por que você acha isso aqui diferente? Aí você prova, quando você dá uma escorregada daquela, assim, vamos, né? Faz desse jeito, o cara fala, pô, mas tem, bem pensado, vamos dar um passo para trás e toma, até para estou vendo, entendi o que você está colocando, mas vamos fazer do mesmo jeito. Mas você não pode ser um ditador, né? É. Determinar e carga, né? Essas coisas tem. Uma coisa que eu percebo é que os seus líderes, não é que eles chegam preparados, eles se preparam lá, Sim, durante, né? Quer sim. dizer, eles não vêm prontos. Não. Eles se aprontam, vamos dizer assim, E você dentro. pega, hoje a gente pega gente muito sofisticada de mercado, não, Alberto, porque pelo tamanho também a gente precisa encurtar um pouco essa jornada, né? Assim, Mas você, para lideranças nas academias, você está falando isso ou não? não, 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 Então, não, separa as duas coisas. acho que prepare esse cara, vamos dizer, com cursos, com dinâmicas, com o dia a dia. O que a gente fala sempre, isso é um mantra nosso, assim, por que nós temos que crescer? Porque nós temos que crescer para dar oportunidade. O Uhum. sujeito, vamos dizer, com toda a organização crescendo 20% ao ano, sempre tem 20% a mais de vagas de gerente, de diretores, vamos dizer, de gestores, de coisas novas que você está lançando, que você pega os teus talentos internos e dá oportunidade. Lógico, você vai buscar fora da organização expertise que não fazem parte do teu dia a dia. Então, como é que a gente trabalha a parte de dados, tá certo? De métricas de expansão, de operação, etc. Você vai buscar engenheiros. Então, acho que hoje a gente olha para isso, quer dizer, como você precisa de muita informação para essa turma poder ser mais sharp nas entregas, você vai buscar gente de qualidade e essas pessoas de qualidade, às vezes, tiveram a formação, né, mas não tiveram informação de como mexe com gente. Então, Perfeito. aí você fala, bom, como é que eu faço o investimento? Agora, o sujeito, quando entra na organização, ele olha e fala, tem uma cultura, aqui tem um jeitão diferente de ser, tem uma cultura diferente de colaboração, assim, que produz, assim, não é muito fácil você fazer 20% de crescimento, né, com 21 mil colaboradores em 16 geografias, em não sei quantas mil cidades, com 5, 6 formatos diferentes, se você não tiver uma cultura de realização, de entrega, de empreendedor Uhum. dentro do corpo da organização. Né? Então, A taxa de crescimento hoje é maior de qualquer PIB de qualquer país onde a Smart Fit esteja, né? sim, sim, sim. Então isso é impressionante, porque você tem que ter conseguir pessoas para trabalhar e que elas geralmente não estão prontas, né? Então aí é que vem toda essa Smart Fit se transformou numa grande escola Eu acho que assim, de eu acho que transformou numa grande escola e eu acho, né, que a gente mudou acho não, eu não acho, eu tenho certeza, a gente mudou o formato do que é, vamos dizer, esse tipo de atividade no Brasil. Acho que assim, dentro dessas disrupções, aquela história da obra está feita, eu me lembro que eu estava aqui quando teve o primeiro seminário da IRSA há muito tempo, acho que era 2001, 2000, tudo, e veio uma moça para explicar como é que fazia processo de venda nos Estados Unidos. Ela explicou, acabou de falar as primeiras 2 horas, era logo no começo, 99, 2000, tudo. Eu falei, vou contratar ela, né, para vir aqui ensinar, botar tradutor e tudo, e nós não estávamos tão bem assim, né? Aí a senhora me perguntou, mas você não vai perguntar para o teu sócio? Eu falei, não, porque ele vai dizer que é um absurdo, é caro. Eu vou lá, contrato e depois aviso ele. Eu falei, mas tudo bem. Mas assim, mudou a forma ela veio, né? Aham. Nós criamos um processo de venda que era muito mais, em vez de mostrar, isso aqui é um esteira, isso aqui o que te trouxe aqui, qual é o teu objetivo, como é que eu construo, assim, tentar entender o cliente, aí trabalhar as objeções para dizer, eu ia fazer atividade física. Isso primeiro começou na Biorritmo e isso permeou, porque todos os caras que aprenderam esse método acabaram virando consultores de processo de venda no Brasil. Então, você mexe nessa história. Depois, a hora que você faz a transformação, trazendo face-to-face, que era um outro processo de atendimento, com métricas e tudo, você faz uma segunda transformação. Quando você solta, assim, dentre outras, solta o Smart, certo? Simplificando processos, pondo recorrência, escrevendo um software de recorrência,
você faz uma terceira transformação. Então, eu vejo por aí assim, a grande arquiteta hoje do setor, o primeiro projeto dela foi dentro da Smart, foi dentro da Bio, aliás. Então, assim, a gente criou uma geração, vamos dizer, de profissionais que hoje estão aí no mercado dando consultoria, trabalhando, etc., etc., e mudando a realidade do setor, saindo da Smart. A gente plantou uma semente que plantou aí jogou umas sementes no chão que deram uma boa floresta e que permite que o Brasil hoje, quer dizer, sem falsa modéstia, acho que ele tem uma colaboração até por esse espírito empreendedor que o grupo como um todo tem, né? Permite que a gente alcance os 11% e o país seja o terceiro país de atividade física no mundo, né? Em termos de número de academias, de crescimento, praticantes. Então, isso foi né? Tem um orgulho de ter feito alguma coisa legal para o país. E agora para a América Latina como um todo, né? Para os 16 países que a gente está. Né? Deixa eu pegar daí, porque você recentemente foi capa da Forbes. Então você é hoje, você falou que não é CEO, é Chairman, né? Dos mais... Na época eu era CEO, né? Então, se eu não tivesse ganho aquele ano, mas não ganhei nada, na verdade foi capa, porque assim, o publisher lógico que tinham 10 caras muito preparados, tá certo? Todos eles mereciam homenagem. Eu acho que o Camarote, por ter mais proximidade comigo, que é o publisher e o dono da revista, tal, falou: você vai ser capa. Eu falei: o Camarote, tem uns caras muito melhor que eu aqui, cara. O Cubo da VEG, tá certo? O cara morou na China. Assim, tem 3, 4 caras aqui que assim, eu devia estar no 5º lugar, tá certo? Mas todo mundo é igual, né? Todos em cada setor. Então, a capa foi um carinho que um amigo meu fez para mim. Agora, isso dá uma repercussão fenomenal, viu, Roberto? Todo mundo fala: você pode ser capa se quiser, mas ser capa da Forbes, esse Camarote é um craque, cara. Não, mas assim, a tua assinatura, para a gente que está na cidade de São Paulo, está em cada bairro, né? E quem está em outras cidades do Brasil, a tua assinatura está também em vários desses lugares e fora do país também. Então você nem precisaria a capa da Forbes. Eu sei que é o que você falou, né? Mas muda muito. Você começa você capa de um monte de coisa. Você capa desse negócio aí é o seguinte: muda o jogo. É impressionante. Eu falei: não estou entendendo. É o Instagram, o Facebook, capa. Acho que é porque a revista, assim, a revista, o Forbes como um todo, e ele pega o Camarote, não sei quanto tempo atrás, ele pega e transforma, vamos dizer, essa entrega, né? É um negócio de glamour, mas com boa informação, tá certo? A revista longeva, tá certo? A revista gostosa de ler, tudo que ele faz é muito bem feito, as festas, Então, ele tem o propósito de fazer a diferença também, né? Então, com isso aí, a hora que você acaba, vamos dizer, ficando mais conhecido por conta dele, tá? Por conta do trabalho que eles fazem. Mas olhando isso, e olhando você capa da Forbes e teu sucesso, fala: mas esse cara só acerta, ele não erra. Conta um grande erro que você cometeu como empreendedor, para mostrar que... Eu comecei errando. Essa história é ping e tombo. Santa Amaro, a primeira loja nossa, tá certo? O benchmark estava errado, assim, o desenho estava errado, o entendimento do setor estava errado. Assim, você aquilo não deu. Ficou 10 anos para dar certo. Eu fiz uma correção, assim, uma plástica, tá certo? Eu não queria fazer uma plástica em mim, não vou dizer porquê, mas assim, não vai me transformar num cara de 20 anos de idade, já está com os seus defeitos e tudo. Dá uma melhorada, ela começou a dar resultado depois de 10, 12. Nós montamos em 96, em 2007 ela começou a dar algum resultado. Olha só. E aí em 2009 o Metro me desapropriou, perdi o negócio. Deu tudo. Não era para dar certo esse negócio, mas isso foi erro de arquitetura, de entrega, de relação, vagas de estacionamento / renda do setor. Ou seja, foi um aprendizado pela dor, né? Não foi porque estudei e tal, tudo. Depois já vai se sofisticando, esses erros já não são mais. Assim, então foi um grande erro. Acho que foi o maior, foi o primeiro que, assim, aí foi bom. Caí, deixa eu levantar. O que eu aprendi disso para poder, vamos dizer, não repetir essas bobagens? Aí começa a sair Biorritmo Paulista. Você fala: não, vamos entrega, como é que é o estacionamento, qual que é o tamanho da loja, quais são os diferenciais para o cliente. Esse do centro... Conjunto Nacional. Conjunto Nacional. Foi a segunda, foi em 2007. Que está lá. Está lá até hoje, mas assim,
tinha umas dúvidas, agora o segundo andar, tá, mas é um projeto icônico, né? Uma decoração, vamos trazer um arquiteto, né? Na época não se usava arquitetos trendy, né? Então, fomos buscar aumentando, na época faz um projeto espetacular, aí você fala como é que eu desenho os produtos, como é que eu desenho de produto, aí você introduz processos de venda, processo de atendimento com face-to-face, a gente foi mudando, tá certo? Vamos dizer, aquelas inconsistências que a gente encontrou em 1996, tinha coisas mais estruturadas, como companhia e fórmula, tudo na época, e o meu era um negócio, assim, mais pensando em economia, como é que constrói uma academia sem gastar muito dinheiro, primeiro. A segunda foi, não, agora como é que a gente constrói uma academia querendo fazer a diferença na vida do cliente, né? Então, foi o cara entra e falou, nossa, como é bonito, como é bem arrumado, como é que a equipe está trabalhando focada em cliente. E eu ficava na sala, né? Eu falei, deixa eu tentar entender como é que atende, né? Deixa eu ver como é que... conversando com o cliente, não tinha NPS, não tinha nada, tinha a pesquisa de um por um na frente da recepção. O cara não tinha jeito, se o cara não quisesse falar comigo, tinha que esperar a cara fechar a loja, porque eu ficava de manhã até de noite lá, Olha, fazendo colheita e tentando entender no que eu precisava mexer. isso é uma grande lição que você está falando aqui. É lá que você colhe a informação, não adianta. Então, olha só, o que você está falando nessa abordagem que a gente usa de empresa de corpo, mente e alma, no começo era o corpo, você falou, eu olhava o lado econômico. Depois eu falei, não, olha o cliente, é o lado mente, né? Então, deixa eu conversar com esse cara que é ele que paga a conta aqui, né? Agora, como é que a gente cresce sem perder a alma do negócio? Cresce sem perder a alma do negócio. Você não pode tirar o olho da bola, é cultura, né, Alberto? Olhar assim, ao final, né, acho que sim. Você vê um evento daquele e vê onde essa turma chegou, aquilo emociona. Emociona. Né? Emociona. Você fala, poxa, né? Precisava crescer 20% ao ano? Precisava ter essa jornada que a gente tem, né? Foi até engraçado, né? Então, precisa, porque você está mudando a vida de um monte de gente. De alguma forma, você está assim... Poxa, esse cara que saiu lá de baixo, para onde ele chegou, você tem histórias assim espetaculares na América Latina como um todo, de gente que evoluiu e tudo, e que tem, assim, esses caras trabalham, eles não trabalham. A gente fala trabalho, parece um negócio pesado, né? É a vida. A história que você contava, isso eu uso sempre, né? No elevador, dizendo, filho, graças a Deus é sexta-feira, né? Via de regra, ou volta e meia, quando eu encontro isso, foi, filha, pede demissão. Não pode ser. Isso não é uma prisão, você não é obrigado a ficar aqui. Pô. Tem que achar uma coisa que você goste, que você acha que você está fazendo diferença, que você está aprendendo, que você está, né, ajudando de alguma forma a mudar o mundo. Né? E não, né? Quando você não tem isso, vira um fardo. Vira um né? fardo. Vira um fardo. Né? Qual foi uma crença que você tinha sobre gestão que era muito arraigada e que você teve que libertar, teve que se livrar dela e foi difícil para fazer isso? Eu acho que não foi difícil. Eu acho que a história saímos de um comando e controle, né, porque resultado de você cuidar de 8, 9, 10 academias, qual era o processo decisório? Sempre tensionava. Aí você tinha o pior emprego do mundo, porque as pessoas não evoluem. Né? Então, não evoluem, você não consegue. Você fala, não estou mais aguentando. Você fala, vamos fazer mais uma loja? Eu não quero fazer mais uma loja. Eu estou entrando aqui às 7 da manhã, saindo 11 da noite, e sábado toco o telefone, deu tal problema, e assim, as pessoas não tinham, vão esperar, né, essa mexida. Então, essa passagem de ter paciência para desenvolver gente com uma perda de poder, mas é uma mudança de modelo mental. Distribuição de poder. E mudança de modelo mental, ela foi dolorida na essência, né? Desde o primeiro dia lá com você. Mas saímos de lá, assim, com outra cabeça, entendendo que assim, eu estava vivendo não sei como. Mas eu vou botar um monte de gente fazendo esse negócio, porque nós vamos achar solução entre nós aqui dentro. Porque como é que a gente... E que a resposta está dentro. Né? E aí foi andando. Aí chegamos até aqui, né? Devagarzinho, conversando e tal, tudo foi andando. Né? Tem quem que imaginar que a gente... Tem até história engraçada, né? Porque quando o Pátria investiu na gente em 2009, a turma da Blackstone, que era sócia, tudo, veio
para conhecer, porque tinham acabado de investir e tudo, e eles botaram o private equity para apresentar as empresas investidas, né? E aí estavam lá, eu sentado acho que era o Tartucci, não lembro com quem era, mas estava sentado lá para apresentar a nossa, o Daniel Sorrentino, e tinha lá o cara de navegação, o outro de shopping center, o outro então o cara falava, oh, esse negócio é top, esse negócio é bárbaro, isso aqui é top, isso aqui é de suplementos, de farmacêutica. E aí, quando falou academia, o cara pôs a mão na cabeça, foi esse negócio é um desastre. Foi que ótimo. Se o cara achava que o pior negócio que os caras tinham investido era o nosso, né? E não era muito óbvio. E, de fato, no mundo, né, esse negócio, porque você não tem barreira de entrada, começa a dar certo, todo mundo investe, o que está acontecendo no Brasil hoje. Tem um monte de gente que não, virou meio paliteria mexicana. Se alguém está ganhando dinheiro, eu quero entrar num negócio desse. Ganhou dinheiro porque, certo, fez bem feito, ou ganhou dinheiro porque teve uma super demanda que depois está coberta por uma boa oferta, mas no fim, assim, como é que você consegue se transformar ao longo do tempo, né, para continuar, não é só competitivo, continuar na frente do mercado, continuar inovando, né? Como é que inova, como é que você transforma uma organização com 21 mil colaboradores e sei lá, 2.500, 2.600 salas que alguém tem hoje juntando estúdio, Smart, Biorritmo, né? Mais o agregador do Hotel PES, que é uma história à parte também, que acho que fez, o mercado não entende assim, mas teve um projeto bastante altruísta, né? Um entendimento errado aqui, mas altruísta de salvar o mercado, assim, primeiro o mercado se pautou e cresceu, aumentou a oferta. E quando você colocou um segundo agregador no mercado, vocês tinham um monopólio que podia ter massacrado esse mercado como um todo. O formato que a gente tinha proposto, o pessoal não entendeu, mas de alguma forma, então vamos bancar sozinho esse jogo, que se a gente não bancar, acaba todo mundo, inclusive a gente. E também foi bem sucedido. Mas o que é da Total PES? Como é que é? Porque, na verdade, é o seguinte, tem a história é olhando para cliente. Então, o Total PES atende empresas. Total PES, o El Hub, que era o Gympass, atende empresa. Você vai na empresa e fala, eu tenho uma solução para resolver se você dá esse benefício de atividade física, saúde e tal. Não saúde, porque saúde vai em plano de saúde, né? Mas para ter os clientes, para ter o time de colaboradores. Certo. Ok. Então, está correto. O sujeito chegava lá e falava assim, olha, em vez de assinar com 20 academias, 20 contratos no RH, assina só comigo, você tem as 20, eu cuido de ver como é que, por faixas de preço, onde cada colaborador tem uma coparticipação, que nem plano de saúde, o colaborador coparticipa, a empresa paga uma parte, e você pode escolher, se eu quero uma academia chique, eu pago R$200 por mês, outro, mas ela custaria 400, o cara tem lá um preço melhor para ele, mas ele paga também um pedaço. Ok, perfeito. Então, isso começou a crescer, né? E a que começa a crescer, na verdade, é o seguinte, você começa a tirar o sujeito que é cliente de balcão para passar para cliente corporativo. Entendi. Isso vai aumentando, né? Quando você tem isso, né, e tem um cara só no mercado, esse sujeito ele pode transformar esse B2B no B2C, ou seja, faz o seguinte, se inscreve diretamente aqui, você passa a pagar 200 em vez de pagar 400 no balcão. Então, você acaba capturando 100% da renda do setor e transforma o empresário da academia num gerente, porque eu determino quanto você vai ganhar. E o negócio é mais perigoso à medida que, num restaurante, quando tem um iFood, um 99, esse cara está acrescendo 30% de vendas de uma cozinha que já tem um cliente que está lá almoçando, jantando. Você não tem o risco de perder aquele cara. Uhum. Né? Porque aquele cara é o cliente que vai lá e... Agora, 30% pede em casa. Eu simplifiquei a vida da turma. O cara não vai vir... Não é porque existe um iFood que o cara fala, não, se não existisse, eu ia todo dia no restaurante. Não vai. Mas numa academia, falou, você deixa de pagar 400, paga 200. Então, ia tomar renda. Qual que era a solução dessa história? Era um livro, né, chamado A Era Caórdica, Sim. do Dean Hock, que ele conta
o problema dos Estados Unidos, que o sujeito saía lá da Califórnia, mas o cheque dele não valia em lugar nenhum, ele não tinha como ele comprar em Nova York, em Oklahoma, no raio que eu parto, ele não tinha como. Então, esse sujeito falou assim, espera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, como eram bancos estaduais, bancos municipais, mas não tinha um banco nacional, isso para proteger, vamos dizer, o sistema de colapsar, e depois que acabaram isso, o sistema colapsou umas 4, 5 vezes nos Estados Unidos. É verdade. Né, porque quando você está em Yuba City, lá na Califórnia, que está 10 mil habitantes, tem um banco de Yuba City, o Roberto foi tomar um empréstimo no banco, né? Tem 10 mil habitantes. Eu sei da vida do Roberto inteira, se o Roberto pode pagar, se o Roberto é sério, se o Roberto não é sério. Ah, mas ele tem um imóvel para dar em garantia, ele diz que vale 100. Eu falei, não vale 100, vale 30. O Comitê do Crédito em 3, reunido num café lá como é que chama, num Starbucks, os caras determinam se o cara tem condição ou não de pagar. Quando você transforma isso em nacional, passa por sistemas e não sei o quê, o outro checa, aí tem um terceiro. E se os caras, todo o sistema começa a validar esse negócio, você começa a ter rombos que nem aqueles junk, como é que chama? Os títulos junk, todas essas colapsadas que deram aí, vamos dizer, inclusive de 2008, tudo, porque o sistema não tem como checar. A auditoria diz que é bom, o outro fala que é top, o outro dá um rating bom, e o nego sai socando, como é que chama, CDB, ou como é que chama, hipoteca em cima dele. A hipoteca que o mexicano diz que ia pagar, o mexicano não tem renda, mas o cara validou, não, acho que ele vai pagar. Então, isso aí entortava. Né? Então, o que os caras fizeram lá? Montaram, falaram, vamos criar um negócio que todo mundo, todos os bancos podem ser sócios. Sim, né? que é. E você vai na proporção do que você... o Bank of America, os clientes deles geraram 20% do faturamento. Desconta os custos, cria lá uma governança, repassa 20% do Bank of America. Aí o banco de Yuba City gerou 0,01. Desconta os custos, então todo mundo recebe a distribuição de lucro. O negócio ficou muito mais simples, muito mais enxuto, porque era uma estrutura só. Uhum. E o cliente conseguia, com o cartão de crédito, ir em qualquer lugar do mundo. Com isso, não resolveu do cliente, resolveu a vida do banco, resolveu de todo mundo. Nós tentamos fazer isso com as academias. Falei, vamos criar um nosso. Aliás, você não deu o nome do que ele criou, de rock, né? Ele o Visa. O Visa. O Visa. É só para tomar... Quem nos assiste aqui... Todo mundo que nos assiste deve ter um cartão. E o livro dele é engraçado, porque ele fala com o macaco no ombro. É meio filósofo, você vai entendendo. Ele vai estar conversando, mas os caras estão fazendo isso. É um dos livros mais geniais. Brilhante, né? Mas aí, voltando para Total Pass. Eu tentei, chamei, vou criar um, e assim, convidei as academias para entrar. Falei, gente, isso aqui não tem sentido deixar 30% da renda fora do setor. Porque é a mesma coisa que os bancos, o Visa não é dos bancos, é de um outro cara. Ele falou, não, peraí, eu estou cadastrando, eu estou fazendo isso aqui, eu estou estrutura, agência, tal, eu vou... Mas a turma não quis. Aí foi bom, aí tinha uma posição. Ou a gente montava e perdia dinheiro, nós perdemos muito dinheiro para pôr isso no ar. Né? Uma hora que a gente conseguiu, né, e aí uma decisão muito importante do CAD, porque a gente entrava, o pessoal, o concorrente tirava a gente dizendo, pô, se você estiver lá, nós vamos cancelar o teu. Então, o CAD segurou isso, segurando, deu chance de a gente crescer e ocupar um pedaço do mercado que inibiu, né, práticas anticoncorrenciais que podiam... se tivesse um só, o mercado já tinha colapsado. A sorte de ter um segundo e, quem sabe, ter um terceiro, pode evitar essas coisas. No México, nós conseguimos associar as academias, né, para fazer isso. Para fazer isso. Então, tem uma dinâmica lá assim, interessante de colaboração, que o pessoal fala, vamos ter uma participação disso. O cara entende que é de um bolso para o outro, mas, vamos dizer, está vindo de um lado ou de outro para essas empresas. Né? Então, acho que a gente conseguiu lá ter uma coisa que a gente não conseguiu no Brasil. Né? Mas, dependendo disso, ter concorrência, faz que evita que o monopólio, tá certo, se concentre. Se concentre. Qual é o crescimento? Para onde vai agora? Qual é a visão de futuro sua, dos teus negócios? Eu acho que assim, tem muita coisa acontecendo em termos de informação. Né? Então, você tem lá a pulseira que mede, o anel que mede, a forma de você capturar o metabolismo do sujeito, como é que você, o exame de sangue que você consegue fazer, a produção de vitaminas, suplementos, remédios, né? Uma revolução aí em termos de até GLP-1s, né? Então, os Ozempics, os Mounjaros, tá certo? As Retra e tudo isso que vai sair. Canetas, as canetas.
isso aqui eu acho que é muito ruim. Agora, os peptídeos são os aminoácidos que interferem, vamos dizer, em partes específicas do corpo para, vamos dizer, otimizar a função, ou seja, isso vai gerar, tá certo, uma cultura de pessoal, vamos dizer, está acontecendo mais saudável. Uhum. E aí, acho que tem uma chance de a gente conseguir, né, junto com tecnologia, que você pega lá na China, o cara com uma estaçãozinha, ele faz 10, 15 exames, isso vai acabar acontecendo de alguma forma no Brasil, exame de sangue, você coleta e tal, tudo, para dar uma direção, esse cara se torna, vamos dizer, aumentar a consciência para que a população, vamos dizer, sinistre menos. Né? Tem dois efeitos, você vai viver melhor, pessoal, não sei se você vai viver 200 anos, mas você vai viver os seus 90 com muita qualidade. Aquela só, pá, teve um problema, o cara desligou, mas não ficou 15, 20 anos, tá certo, se arrastando, etc, etc. E, do outro lado, você vai impactar menos o sistema de saúde. Eu lembro, foi heresia, o Eduardo Paes, um dia falou, vou aplicar Ozempic, na época era Ozempic na população inteira. Mas quase deram nele. Ele falou, gente, assim, se você está no sobrepeso, vai ter diabetes, pode ter, assim, tem doenças, vamos dizer, por conta de... E tem a dificuldade, o cara se alimentar, etc. Se ele consegue trazer isso aqui, né, para um nível mais saudável, né, e às vezes o cara não tem acesso, populações como é que chama, de renda mais baixa são as que pior se alimentam. Você vai nos Estados Unidos, tá certo? Esse frango frito, o cara comer aquilo não faz bem para ninguém, entendeu? O sujeito não tem. Hoje pega um Robert Kennedy, o cara está dando porrada para tudo quanto é lado, dizendo que não adianta eu resolver o sistema de saúde. Eu tenho que ir na fábrica, lá você está usando, sei lá, high frutose, corn syrup, porque eu vejo que joga cura. Tá, você não vai usar essa porra aqui, eu vou entrar de cacete. Eu vou criar uma confusão que isso é pior que droga. Vocês estão matando os caras de um jeito, vamos dizer, ruim. Chega no Japão, né? Japão na escola, alimentação, né? As meninas lá que você conhece, na faculdade, eu vou numa Northwestern, vou numa Notre Dame, ou numa Vanderbilt, e vou no refeitório. Não tem comida saudável, não tem como o sujeito se alimentar decentemente. Olha só. Num campus de universidade americana, o cara tem que sair para comer fora. Aí você vai no Japão, o cara ensina o sujeito a comer o moleque com 5 anos de idade a comer uma brócolis e achar gostoso a brócolis. Tem uns negócios que você fala, não é possível esse negócio. Então, agora, se eu chegar lá, você não vai achar, vamos dizer, os caras, o japonês vive 100 anos, caminha e tal. Eu falei, mas gente, isso é cultural. Se não mexer na cultura e ajustar isso, você não vai ter uma população saudável. O sujeito tem. Então, tem todo um trabalho que eu acho que assim, de informação e formação e o setor público trabalhar para que a gente tenha uma população muito mais saudável, que é importante para o indivíduo, e, do outro lado, que custe menos para a sociedade como um todo, porque tem uma forma muito mais... Assim, a gente fala assim, isso é um plano de saúde. Não existe plano de saúde, existe plano de doença. Assina um plano qualquer, o cara vai para ir no hospital, para ir para aquilo. O plano de saúde é atividade física, se alimentar, ter disciplina nas coisas que fazem, tal, tudo, e isso te traz benefício no teu dia a dia. Você tem uma vida melhor, mais saudável, né? Muda. Edgar, te ouvindo aqui, parece que você está evoluindo de uma etapa do líder inspirador para o líder estadista. Porque a tua conversa já é uma conversa de quem está olhando o todo, né? Você está falando de saúde de modo geral, para além das academias, né? Sim. Então o futuro, pelo jeito, vai por aí, né? Eu acho que sim, porque assim, você tem muito mais ferramenta para medir. Né? A respiração, eu te digo toda, da metabólica, não sei o quê, como é que está a tua respiração, como é que está teu pulmão, como é que... Então, assim, tem exames muito mais simples hoje para te dar informação para você gerenciar. Mas, de novo, assim, o que a gente quer como sociedade? Assim, se eu não mexer na merenda escolar... Você não resolve... Mas se eu não mexer na fábrica de alimento, eu falo, peraí, você está colocando aqui high frutose e tal, tem um puto imposto. Agora, para o alimento tal, se eu tornar alimentos mais saudáveis, mais baratos, sim, e alimentos menos saudáveis, mais caros,
um pacote de biscoito, não custa nada. O cara chega lá e fala, deixa eu pagar um pouco mais caro esse pacote de biscoitos, entre isso aqui, comprar, sei lá, um pacotinho de fruta cortado. Temos que mudar essa realidade, fazer com que, vamos dizer, que o setor industrial também faça parte disso, tá certo? Mudar essa cultura. Tem país que funciona. E por que não funciona? Não vai funcionar aqui, tem que funcionar, tá certo? Edgar, nós estamos no final, viu? E você, como você conversa muito bem e tem um conhecimento muito amplo, qual é a chama que ainda está te movendo? Roberto, assim, foi um negócio, eu vou dizer para você o que aconteceu, até quando fizemos lá teve um roundzinho lá e sobrou abriu a IPO e tal, tudo, e os amigos meus falaram, mas agora, né, agora você vai aproveitar a vida, vai comprar um avião, vai para ir aonde? Você vai poder viajar que nem louco e tal. Eu falei, mas velho, é o seguinte, eu não sei nem para onde eu vou. Segunda-feira de manhã quero estar no escritório, sexta-feira, às 7 horas da noite, da turma lá, estou conversando, estamos construindo coisa, fazendo diferença. A vida é isso, né? A hora que você assim, você falava assim, vamos construir, vamos fazer coisa, depois tem a vida eterna para descansar. Na hora que morrer, você pode descansar à vontade, não tem. Então, para mim, o que me move hoje, tá certo, é a inovação, é ver a empresa crescendo, tá certo? Como é que a gente pode fazer diferença, que coisas novas, tá certo? Nós vemos um detalhe da operação, como é que a gente mexe para melhorar essa experiência do cliente, esse dia a dia, e ver esse time crescer, né? Porque assim, é entusiasmante você ver todas essas coisas acontecendo, né? Tem a empresa se transformando dia a dia, assim, num mercado muito competitivo, né? É divertido. É bom. Edgar, olha, bom, e você está falando disso, é bacana que você trafega do pequeno detalhe da operação, do cuidar do cliente, aí você fala de uma coisa que é saúde, de modo geral, saúde pública, isso de você ir do detalhe para o mais amplo, né, do holos, né, do todo, e essa visão do geral, mas aí você vai no específico, acho que isso é uma coisa sensacional em você, viu? Se você quiser deixar uma mensagem final, pode deixar? Eu acho que assim, primeiro, um prazer estar aqui, a mensagem final, acho que assim, tem... Você mais específico, não é uma mensagem assim, inspiradora, mas acho que é uma mensagem que vai ajudar muito as pessoas que estão nos ouvindo, né? Você sabe que eu vinha... quando começou lá, quando nós fizemos a metanoia e tudo, eu estava tentando entender como é que chegava, por que você não respondia pergunta e tal, tudo, e depois no fim demorou um tempo, falou, Roberto, você está aplicando a tal da roda do aprendizado, né? E aí vinha te enchendo a paciência, eu falei, cara, você tem um monte de livro e tal, tudo, mas essa ferramenta, ou aplicar bem essa ferramenta transformacional na empresa, transformacional, vamos dizer, na hora de você desenvolver gente. Então, vamos dizer, para a comunidade e vamos dizer, quem quer empreender, essa informação, esse jeitão de trabalhar assim, é transformacional. Então, você precisa escrever o livro. Então, a mensagem o livro está aí, né? É uma ferramenta, vamos dizer, vai mudar a empresa de quem souber aplicar isso. Então, é um presente que você está dando aí, a recomendação leiam, tá certo? Porque vai fazer diferença, é uma informação que pode mudar muito a empresa. E muito graças a você, é verdade. Edgar uma vez chegou para mim e falou o seguinte, ninguém pode passar pela metanoia sem saber a metodologia da roda do aprendizado. Lembra disso? Foi. Alguns anos atrás. E eu tive aqui assim, a alegria e a honra de ter um depoimento do Edgar aqui no meu livro, viu? Liderar é educar. Eu sempre achei isso, o líder ou é um educador ou não é líder. É isso que nós falamos. Edgar, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua presença, por você estar aqui nesse dia, nesse horário, para esse bate-papo. Sou grato de coração por você, para você. Sabe que você é meu mestre, né? Então, vir aqui é sempre um aprendizado, é sempre muito bom, né? Eu cito você toda vez que eu faço uma apresentação, eu falo, olha, foi vamos dizer, a semente que transformou a organização. Então, e nós continuamos, não é que transformou e ficou lá para trás, nós continuamos... mandando gente, tá certo? Usando, vamos dizer,
teu time para ajudar a nos transformar e continuar sendo essa empresa que cresce, que está focada no colaborador e o colaborador para focado no cliente para mudar a vida das pessoas. Você sabe uma coisa que me emocionou lá no Encontro Somos, quando eu perguntei quem mexe aí, quem lida com a roda do aprendizado, eu vou chutar, né, porque não dava para contar, mas de 1.400 pessoas, acho que 1.350 levantaram a mão. Isso. Coisa impressionante. Isso é cultura, É. não é? Isso é o que tem que ser. Tá vendo? Muito obrigado. Olha a semente que você plantou. Olha a confusão que você criou. Obrigado, Roberto. Obrigado, Edgar. Obrigado mesmo. Até o próximo Rodas que Transformam. Até lá. Obrigado.